Normalmente eu não me importo muito com quem tá fazendo um filme. Sabe aquele povo que fala assim, eu adoro a fotografia desse diretor, não sei o quê. Eu não estou nem aí, eu não quero saber quem que tá fazendo o filme, eu não quero saber do santo, eu quero saber do milagre. Mas só que eu acho que tem algumas pessoas que foram escolhidas por Papai do Céu, colocadas aqui na Terra, que eles são bons de serviço, né? E a gente acaba ficando simpático a essas pessoas. Um deles é o Steven Spielberg. Essa é a bicicleta. Pra quem não entendeu, né? Essa seria uma bicicleta, eu estaria... Eu achei que era o Fat Family. Oh baby, dance, 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 não se menino, pare, pare, pare. Eu te desafio a não conhecer um único filme do Steven Spielberg que tocou o seu coração. Esse cara foi indicado ao longo de 6 décadas ao Oscar. Ele fazia muito filme que dava muito dinheiro, mas artisticamente junto, e teve um até que deu R$1 de lucro. Não era R$1, $1, né? Seriam R$5. Mas ele já fez de tudo nessa vida. Então hoje eu resolvi trazer aqui a história do Steven Spielberg, um dos mais legais diretores de cinema de todos os tempos. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Eu tenho que dizer que eu me identifico um pouquinho com a história do Steven Spielberg, porque eu fui aquela criança que sempre quis fazer filme, sabe? Eu pegava aquela... Eu não tinha câmera, né? Mas eu tentava arranjar uma câmera emprestada e tentava escrever meus próprios roteiros e tal. Na verdade, eu queria fazer revista em quadrinhos, RPG... jogo de tabuleiro, também quis já fazer. Eu quis fazer tudo, Babarelando. E eu acho que o Steven Spielberg é um pouquinho por esse lado, vocês vão entender. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1946 lá no Oregon, um estado dos Estados Unidos. E ele é filho de uma pianista e de um engenheiro elétrico, mas o pai dele era meio... Nossa, vamos falar isso mais pra frente. Uma coisa bem interessante é que ele era escoteiro e gostava bastante disso. Só que nos escoteiros você tem como se fosse umas medalhas, né? Uns distintivos que você tem que tirar por fazer alguma tarefa. Vamos supor, deu aquele nó, não sei o quê. Olha o distintivo. E ele queria ganhar o distintivo de fotógrafo, porque aparentemente eu descobri nesse momento aqui, né, que tem um distintivo de fotografia nos escoteiros. E para isso ele pegou a câmera do pai dele e fez um filme que foi chamado The Last Gun. E esse foi o início dele no mundo dos filmes e daí ele não parou mais. Aos 13 anos ele juntou os amiguinhos adolescentes dele, que nem eu fiz bastante assim, né, que eu coloquei todo mundo pra fazer. Alguns não queriam, né, quase todos. Fizeram mesmo assim. Fizeram. E fez um filme que se chamava Escape to Now Here, que até foi premiado, assim, naquelas premiação de bairro, né, aqueles bingo, mas foi premiado. E a partir daí, a carreira dele no cinema foi só se construindo, porque ele dizia que todo sábado ele ia no cinema, e ele assistia todo dia um filme diferente, mas o que ele mais gostava, e que já falou algumas vezes que inspirou ele bastante, foi o Lawrence da Arábia, que virou um grande clássico do cinema. Eu nunca assisti, mas já ouvi demais falar nesse filme. Mas o primeiro filme oficial, se é que a gente pode dizer assim, foi o Firelight, que ele juntou uns $500, juntou uns amigos e começou a produção desse filme. Esse eu falo que foi oficial porque foi o primeiro que ele exibiu num cinema. Aconteceu uma exibição durante a noite lá e dos ingressos ele recebeu $1 de lucro. Ele devia ter emoldurado esse negócio aí, que esse dólar ia estar valendo pra caramba até, né? Enfim. É aquele dólar que a gente guarda na carteira pra dar certo. É, Bárbara, exatamente. Hoje em dia vale mais a pena você guardar uma nota de R$1, porque ela deve estar valendo mais do que $1, né? Aquela nota verde, bonita daquela época. Nossa... saudades. Eu gosto mais da nota de 10, na verdade. Aquela de plástico. Aquela é legal demais. Essa gente não tem. Não tem. A outra nós temos, né? Flor de estampa ainda. Duas. Nossa. Uma minha e uma sua. Nossa, chique demais. Chique mesmo. Só que assim, o Steven Spielberg, ele, vamos dizer que ele não era aluno muito bom, não era um aluno muito exemplar, ele não ganhava aquelas notas, as estrelinhas na testa, nada disso. Ele era um menino que aprontava muito, né? E ele não conseguia tirar nota, porque ele falava que não conseguia entender as informações e tal. E depois do ensino médio, ele quis cursar a faculdade. Na primeira, ele foi lá e foi reprovado, né? Reprovado!
Na segunda, ele já entrou, a segunda faculdade aceitou ele. Só que depois que ele entrou na faculdade, ele meio que ficava querendo fazer filme. O meu negócio é filme, eu não quero ficar aqui dentro dessa sala não, gente. E ele conversou com o pessoal lá do Universal e conseguiu como se fosse uns 3 dias pra ele entrar lá e começar a ver como é que era o processo de produção, começar a aprender. Só que ele foi os 3 dias... Aí depois ele conheceu o segurança e falou assim, seu Clóvis, o senhor está aí, não é mesmo? Ele falou, não, senhor Steven Spielberg, estou aqui e tal, ele, jovenzinho. Aí ele começou a cumprimentar, passou os 3 dias, aí ele ignorou e começou a só passar e cumprimentar o segurança, e aí ele ficou indo lá uns 3 meses e fez um estágio completo sem precisar falar com ninguém. Eu quando quero comer cocada, eu tenho que ralar o coco. Esperto ele, né? Bom pra nós. Mas é aquele ditado, né? Quem não é visto não é... É o... Já diz o ditado, fazer alguém sem olhar o bem que tem. Ah, ele aparecia bastante, sabe? Quando é visto, lembra, quando não vê, esquece. Isso, Barbarella, é mais ou menos isso mesmo. É, mais ou menos isso. E aí a Universal começou a querer assim, ó, eu podia te dar um curta-metragem pra você fazer aqui, não é? O ano era 1968, já tava... no grau. Esse curta se chamava Emblem. Inclusive, ele foi tão bem na parada que eles ofereceram pra ele um contrato de 7 anos. Esse estágio se pagou, né? Ficar fazendo amizade com o pessoal da segurança ali foi muito vantajoso. Sid Sheinberg, then the VP of the studio, was impressed with your short film, Amblin, and what year? It's 1968? 68. 68, okay. And he offers you a 7-year directing contract. That's right. Só que aí depois que ele já tava fazendo aquilo, o diretor lá da Universal, um manda-chuva, falou assim, ó, rapaz, ele era do desenho do Pica-Pau, sabe? Ó, rapaz... Essa gente inventa cada coisa. Eu estava pensando aqui, você é o rapagote perfeito que eu estava precisando para fazer as produções daqui para frente. E eu gostaria que o senhor tomasse uma decisão, porventura, né, se o senhor pudesse escolher entre estudar ou zerar um diretor de cinema aos 21 anos de idade, qual você escolheria? Olhando para a câmera número 5 aqui. Aí, claro que ele não fez igual o Charlinho, que gostava de estudar, né? E você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Tudo pra estudar. Tudo vai estudar. Ele foi ser diretor de cinema aos 21 anos, que ia dar um pouco de trabalho, né? Se provar, mas ele encarou mesmo assim. Só que aí que tá. O primeiro trabalho dele dirigindo as pessoas assim de maior expressão se chamava Night Gallery. E era um programa para televisão, né? Já pelo selo Universal. Só que era um negócio meio de terror. Aí você, mas o Steven Spielberg fazendo terror? Isso aí é meio estranho. Ainda mais que quem estava participando desse projeto era a Joan Crawford, que na época era como se fosse... Fala uma pessoa bem famosa de hoje em dia, Barbarella, porque eu não conheço pessoas famosas de hoje em dia. Luísa Sonza. Vamos manter esse exemplo. Só que ela já estava tarimbada. Tava ali esperando aqueles diretores de meia-idade, 50, falar assim, e aí, nós vamos fazer a cena, pensei de fazer um negócio assim. E ele chega um jovem de 21 anos, você não dá moral pra esse jovem, aquele gogozão assim, ó, sabe, de jovem, aqui é frangão. Ninguém quer dar moral pra esse cara. Só que foi trabalhando, né? Ela foi vendo que ele era realmente bom no serviço, e aí levou ele a sério, e aí depois estava até apoiando, falou assim, vai, Steven Spielberg, nananã. Isso é ela torcendo pra ele, né? Não sei se deu pra entender. Mas a ideia é essa aí. Com isso, a Universal falou assim, rapaz, vem cá, ó, que eu tenho 3 negócios pra você fazer aqui que você vai gostar bastante. Um filme se chamava Duel, de 1971. O outro se chamava Something Evil, de 1972, e o outro Savage, de 1973. Nossa, ó, na filinha, pra pegar a experiência, categoria de base. Só que assim, como ele já tava começando a decolar, tava dando seus passinhos maiores, ele queria fazer um projeto autoral. E aí que ele veio com uma ideia assim, nossa, se tem um ranking das melhores ideias que a gente já falou aqui no Nerd Show, e olha que são bastante, hein? São bastantes, que eu sei que o plural de bastante é bastantes. Essa aqui foi uma das piores. Porque o que ele queria fazer? Pegar um livro e adaptar para o cinema. Só que o livro, deixa eu só ler o título dele aqui para vocês, que era o Flushed with Pride, The Story of Thomas Crapper. Você sabe que esse é o cara que inventou a privada? Ele queria fazer a história, um filme sobre a história do cara que inventou a privada. Ô, Renato. Oi, Barbarella. Se não me falha a memória, sim, alguém aqui neste recinto ficou deveras decepcionado quando não conseguiu entrar no Museu da Privada na Argentina.
Argentina. Quem é essa pessoa? Babarelando, eu ainda vou te consolar, tá bom? Eu sei que você ficou muito triste. Não, foi você. Mas um dia ainda a gente volta lá. E a gente vai fazer esse sonho seu virar realidade, tá bom? Não se aflija, tá? Você vai poder cagar em todos os lugares contando histórias sobre isso. Uma salva de palmas aqui pra Babarelando. A Renata. Só que o pessoal que tava trabalhando com ele lá falou assim, a ideia é boa, né? Mas assim, se você realmente quiser fazer esse negócio, eu vou me demitir. E ele falou assim, o quê? Vocês vão demitir? Eu vou, porque realmente não me desceu muito bem essa ideia, não. Foi exonerado do cargo, seu departamento deu uma reduzida, você não é mais operacional, mudamos o nosso ângulo, você não é uma opção. Pode escolher, tá? Tem mais. Aí bom que ele pensou, pôs a mão na consciência, né? E falou assim, não, vamos deixar essa oportunidade passar e vamos seguir o barco. Em 1974, ele lança o primeiro filme no cinema dele, né? Mas assim, o filme mesmo não importa. O que importa é o que veio com esse filme, que é o início da parceria com um cara que é bom demais de serviço, que é o cara que fez as trilhas sonoras de quase todos os filmes dele, que é o John Williams. Esse cara é um gênio, a gente tem que fazer um vídeo sobre ele. Se vocês quiserem, vocês me falam aí embaixo que a gente pode falar. Ele fez a música do ET. Gente, vocês vão ver. Ele fez tudo aqui que vai estar no vídeo. Mas só que tudo muda com um capítulo muito especial na nossa história aqui, que é o ano de 1975, onde cai no colo dele o projeto do Tubarão. Então, esse aqui foi um filme de um projeto bem ousado da parte dele, né? Só que um projeto assim, Jesus toma conta, deu um trabalho. Nossa senhora, deu muito trabalho. Uma das principais dificuldades é que ele estava filmando e escrevendo o que ia acontecer no filme ao mesmo tempo, sabe? E teve um problema também com o boneco lá, porque, pra você que não sabe, o tubarão, eles não contrataram um tubarão assim, próximo, né? Ó, atua aqui pra mim. Não foi muito assim, né? Eles fizeram um boneco, e esse boneco ele era um animatrônico, só que ele não funcionava na água salgada. Então ele meio que deu uns ziquezira, deu uns problemas lá, sabe? E deu tanta treta, gente. Inclusive, pode falar, Babarelando? Eu queria só falar que eu aprendi com um certo canal por aí. Sim. Que o Steven Spielberg trabalhou muito com a intenção nesse filme. Foi, exatamente. Teve momentos que o tubarão nem aparecia e a gente ficava lá esperando ele chegar pela intenção do diretor. E isso muito porque o boneco deu pau, né? Então eles tiveram que fazer o boneco, mas assim, o boneco deu ruim. E ele e o George Lucas, que eram super amigos, melhores amigos, eles até estragaram o boneco, você acredita, Babarelando? Aí eu matava. Eles foram lá um dia, estragaram, e sabe aquela pessoa que estraga o negócio e não avisa e vai embora? Fizeram mais ou menos isso. Só que ele era o dono do filme, aí ele podia fazer o que ele quisesse. Aquela pessoa que estraga e não avisa, mais conhecida como filho. Essa foi boa, Só que Tubarão, pra quem não sabe, foi considerado o primeiro blockbuster. Blockbuster é o arrasa quarteirões. É aquele filme que vende pra caramba, bilheterias estratosféricas, esgronômicas. É o best-seller do cinema. É o best-seller do cinema. Resumiu com primor, Babarelando. E o mais engraçado é que tem imagens do pessoal assustado na época com as imagens do Tubarão, com o filme, porque não tinha visto nada igual aquilo lá. É muito estranho. O que rendeu pro Steven Spielberg até um elogio do próprio Alfred Hitchcock. Aquele cara lá do filme de terror, sabe? Aquele do filme velho, que é um gênio do cinema, né? Que faz muito filme de terror, então ele falou assim, recebeu um elogio, eu tô muito bem. Depois do Tubarão ser um sucesso, claro que eles iam querer fazer o Tubarão 2, né? Mas o Steven Spielberg falou assim, não! Já deu trabalho demais esse trem, vamos cascar fora, vamos pro próximo filme. E foi aí que começou o próximo filme, a próxima produção, que é Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Você lembra? Só que nesse filme, que apesar de falar de ETs e umas musiquinhas... Podia ser assim quando os ETs chegassem na Terra, né? A gente começaram... Aí eles vão embora. Sobe. Eu
Eu tô fora! Tem alguns detalhes no filme que ele coloca uma coisa meio biográfica, assim, alguns detalhes da família dele, de um relacionamento meio estranho com o pai dele, que o pai dele nunca apoiou esse serviço dele de diretor de cinema, inclusive era crítico pra caramba, mas não crítico construtivo, aquele que regaça mesmo, fazer esse trem tão toba, dá uma você pode fazer esse trem de novo, sabe? E por contatos imediatos de terceiro grau, ele foi indicado pela primeira vez ao Oscar. E logo depois dele lançar esse filme, ele e o George Lucas, o seu amigo de fé, irmão camarada, foram tirar umas férias na praia. Por quê? Porque os dois estavam com medo de lançar os filmes deles, sabe? Sabe aquele negócio assim meio, ai meu Deus, vamos fugir pra gente não ter que ver se o negócio vai dar bom ou dar ruim? Eu faço isso muito com o YouTube, às vezes eu fecho aqui, gente, pra não saber se o vídeo deu bom, se deu ruim, se vocês gostaram, porque a gente fica nervoso também. Aí diz que eles estavam, inclusive, diz a lenda, né? Estavam fazendo um castelinho de areia lá na praia, sentadinho, e combinaram que cada um ia ter 2,5% do filme do outro, sabe? Porque, assim, nessa pra eles só se apoiarem. Só que quem levou a boa aí foi o Steven Spielberg, sabe por quê? O George Lucas estava lançando um negócio chamado Star Wars. Deu um pouco de dinheiro, né? 2,5% Star Wars? Nossa senhora! Bens a Deus. E quando o titio Spielberg volta, né, ele já vai para um outro projeto, que é um filme de comédia que se chama 1941, que era uma comédia sobre a guerra, foi um negócio meio... deu uma flopada. Venham aqui, seus moloides! Atenção! Legal, sargento. General Stewell, que bagunça! Que bagunça desgraçada! Que foi tanto detonado pelos críticos como detonado pelo próprio pai dele. Se o próprio pai não ajuda, gente, nem a mãe dele pode falar assim, não, que beleza, porque a mãe, obrigação moral de falar que o negócio tá bom. O filho pode ser horrível, que ela tem que falar que tá bom. O pai tinha que fazer isso também, coitado. Bravo, bravo! Mais um! E esse fracasso de filme ia atrapalhar bastante um pedaço da carreira dele, porque o sonho do Steven Spielberg era dirigir um filme do 007 e tava para esse momento chegar. Só que aí, como o estúdio olhou meio pro 1941, viu assim, ele vai dar com os burros na água e vai atrapalhar esse nosso filme do 007. Acabou que eles não aceitaram ele por falta de experiência. Mas quando ele foi lá chorar as lamúrias dele pro George Lucas, falou assim, Jorge, eles não me aceitaram, Jorge. Aí o George Lucas falou pra ele assim, não, senhor, não precisa se preocupar com isso não, porque, ó, eu tenho uma ideia muito melhor do que qualquer 007 que você tiver. Ele falou assim, tem. Truco, 6. Aí eles foram lá e fizeram esse filme. Só que os produtores, mesmo sendo o filme do George Lucas, colocar o Steven Spielberg envolvido no projeto, eles estavam meio assim por causa daquele filme e tal, né? Só que o George Lucas foi lá, bancou. E aí que começou a produção de um dos filmes clássicos da nossa cinematografia mundial. Começava a produção de Indiana Jones. Com esse filme, que ele quase não fez, ele tem a segunda indicação ao Oscar, mas não levou. E depois do Indiana Jones, ele já entraria em mais alguns projetos bem conhecidos. Por exemplo, ele entrou para fazer Poltergeist, o Fenômeno, que era um filme meio de terror e tal. E depois disso, no mesmo ano, ia ser lançada uma obra-prima dele, que é E.T., o extraterrestre. A ideia inicial é que o filme do ET fosse um filme meio pesado, meio de terror, né? Mas ele falou que já tava tão pesada a coisa lá no Poltergeist, o Fenômeno, que ele falou assim, não, eu queria fazer um filme mais leve e tal. E vamos dizer que ele conseguiu, né? Porque é um dos filmes mais lembrados, assim, dos anos 80 e é muito bom a qualquer época que você põe ele pra rodar. Todo mundo vai assistir. E em ET, ele volta àquela parceria muito boa que ele tinha feito com o John Williams, né? Tanto no Indiana Jones quanto no ET. O John Williams, assim, ele regaçou nas trilhas sonoras desse filme. Meu Deus do céu, é bom demais.
Só que assim, a carreira que parecia muito meteórica, assim, né, muito gigantesca, realmente é. Mas tem seus pontos e seus pontos ali acontecendo. Por exemplo, teve uma época que ele e o George Lucas, porque eles eram tão amigos que eles resolveram separar das esposas na mesma época, né? Então diz a lenda que eles estavam um pouco mais tristes, mais decepcionados, um pouco mais sombrios, e isso também interferiu na filmografia dos dois. Claro que a gente agradeceu por um lado, porque vieram 2 filmes muito bons. Um deles é Indiana Jones e o Templo da Perdição. É aquele filme que eles arrancam o coração, você lembra, Baralanto? Aquele filme é bom demais. E também outra produção foi Os Gremlins, que é um filme que, assim, eu acho que todo Natal passava Os Gremlins e eu acho que devia ser uma tradição que tinha que voltar, né? Esse filme é bom demais. Inclusive, esses filmes eles tiveram que fazer uma mudança ali no regimento que estava acontecendo nessa época, porque eles eram pesados demais para crianças, mas também eles não tinha uma coisa para adolescente ainda. Então até nasceu o PG-13, que fazia a separação de filmes para crianças e para adolescentes. Só que como o humor dele já estava meio... ele resolveu ir para atrás das câmeras, trabalhar mais na produção executiva, quer mexer com prazo, o orçamento, essas coisas. E daí vieram vários e vários filmes nessa função. Por exemplo, Goonies. Este foi o último cara que foi procurar o tesouro. Disseram que ele foi, mas que nunca voltou. Vocês gostam de língua? De Volta pro Futuro. O que foi que eu disse, garoto? 88 milhas por hora! Uma cilada para Roger Rabbit. Escuta-me, Ed! Por favor! Vai! Não deixe que eles me achem! Vai, essa daí! E foi nesse período também que ele trabalhou em alguns desenhos animados, que eu não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo, o Pinky e o Cérebro, Freakazoid e Animaniacs. Tem o dedinho lá do ET quer casa. Pois é. Só lembrando que tem um vídeo aqui no canal falando de Volta para o Futuro. É verdade. Cabo a rabo, que não pode perder, a gente vai deixar aqui no card. Exatamente, está linkado aqui para vocês assistirem depois, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem nostálgicos com esse vídeo. Só que ele fala que ele não gostou muito dessa nova posição dele não, sabe? Que não foi muito gratificante. Ele falou que foi a coisa menos gratificante que ele já fez nesse ramo, né? E voltou a produzir os filmes do jeito que deveria, bem ali atrás da câmera. Só que uma crítica que ele recebia bastante na época é que ele fazia filme para dar dinheiro, que não tinha nada muito profundo, uma questão social, e ele põe todo mundo no chinelo lançando A Cor Púrpura, de 1985, que é um filme que fala sobre mulheres negras na época da recessão dos Estados Unidos. Aí, para calar de vez a boca de todo mundo, ele ainda vai lá e toma-lhe um Oscar, né? Foi indicado e dessa vez ele levou. Depois disso, ele vai fazendo alguns filmes, né? Mas assim, todo mundo não estava preparado para o que estava acontecendo na vida e na obra do Steven Spielberg. Porque em 93, o ano de 93, foi quando ele mudou todo o mercado tecnológico do cinema, lançando Jurassic Park. Bem-vindos ao Jurassic Park. Só que o roteiro demorou pra ficar pronto, ele também tava trabalhando pra caramba. Gente, ele fez Jurassic Park e A Lista de Schindler ao mesmo tempo. De manhã ele editava um, de noite ele editava o outro. É impressionante. E meio que ele recebeu o roteiro, ficou tão empolgado que ele não queria parar o Jurassic Park. Ele foi lá na Polônia, porque tava nevando e tal, e foi fazer o filme, entendeu? Ele lançou quase os dois ao mesmo tempo. E que filmes, né? Bens a Deus. Sid Sheinberg had found the book and sent me the book in 1982. It took me 10 years to work up the nerve because there was such responsibility in telling that story. I had been developing the script with Steven Zaillian. Steve and I had gone to Poland together. We went to Krakow. We went to all the actual sites of the Holocaust there when Steve Zaillian finally finished his draft. And he gave it to me to read. And I knew
when we got to page 167 that I had to make the movie now. I had to make the movie because I didn't want to miss the winter in Poland. I didn't want to have to wait a whole year because they had to be shot in the snow. Mas só que, sabe aquela criança que tem uma frustração, que precisa, por exemplo, eu queria muito comer um frango inteiro, eu queria pedir 100 salgadinhos, era o meu sonho. Outro dia eu falei assim, agora eu sou adulto, eu posso pedir 100 salgadinhos. Eu vou lá pedir 100 salgadinhos, 100 coxinhas de catupiry, Babelano. Não foi bom? Foi ótimo. Comemos pra caramba. E ele tem um negócio mal resolvido. Ele quer fazer um filme do 007. E você acredita que dessa vez não deram lugar pra ele pra fazer porque acharam que não conseguiam pagar ele? Que ele ficou bom demais agora pro projeto. Meu Deus do céu, dei um 007 pra esse moço fazer. Mas meio que enxugando nas lágrimas, ele faz uma pausa na carreira dele pra lançar a próxima empresa, o próximo estúdio que ele tava desenvolvendo, que se chama... É isso mesmo? É isso mesmo? DreamWorks? A DreamWorks é do Steven Spielberg, com um investimento do Bill Gates. Isso é uma coisa que você não pensa que vai acontecer, né? E olha só, sabe aquele jogo Medal of Honor de PlayStation 1, foi lançado em 1999? Pois é, ele foi idealizado pelo Steven Spielberg e produzido pela DreamWorks, que era o estúdio dele. Gente, mas esse cara mexe com tudo. Ele é o quê? Um faz tudo? É marido de aluguel agora? Tá doido. Já em 97, ele lança O Mundo Perdido, Jurassic Park, o segundo filme da franquia. E em 98, lá vem Oscar, né? Lá vem um trem bom, que é O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme foi meio que um divisor de águas, porque ele colocou em prática uma ideia muito legal de colocar a câmera na mão do soldado. Ou seja, era a visão do soldado meio desesperado que a gente estava vendo, o que rendeu um Oscar de melhor direção para ele também. E os filmes dos anos 2000, né, estão na conta dele também. Eu lembro de ver alguns aqui no cinema. Por exemplo, aí, Inteligência Artificial, não preciso nem falar, né? Filmaço. Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Esse filme é bom demais da conta. E o filme que eu fiquei com mais raiva dele, porque o final é horrível, mas mesmo assim o filme é muito bom e eu adoro ver esse filme, que é Guerra dos Mundos. Eu vi no cinema, o áudio estourando na minha orelha, foi uma experiência que eu mais achei legal de ir no cinema, até hoje eu lembro disso. A outra foi o dia que eu matei a aula pra ver Star Wars 3. E a última vez também que você matou a aula. Não, mas eu sou bobo demais. Eu avisei, mãe, eu vou matar a aula, viu? Quem que avisa pra mãe que vai matar a aula? E era aula de informática ainda. E um traço de genialidade muito grande dele é que hoje em dia a gente vê que os atores todos eles ficam lá naquele fundo verde, atuando e tal. Ele adora fazer storyboards. Sabe o que é isso? São aqueles desenhos que eles fazem uns quadradinhos e falam assim, aqui ó, você vai estar aqui, esse boneco palitinho que eu sei, esse aqui é um dragão. Aí ele falava pros caras assim, ó, imagina que tem um negócio aqui, que é assim, assado. Aí isso ajudava muito os atores entrarem no clima, né? O que pode explicar um pouco do pessoal render muito bem na mão dele. E olha só que da hora, vocês lembram que ele largou a faculdade lá atrás pra virar diretor e tal. Vocês acreditam que aos 55 anos de idade ele voltou pra faculdade e se formou? E mais, ele descobriu que ele tinha dislexia, por isso que ele tinha tanta dificuldade de aprender e por isso que ele era um mau aluno. Um mau aluno não quer dizer nada, gente, porque o Einstein também era mau aluno, o Steven Spielberg mau aluno. Isso aqui é um negócio que a gente tem que pensar. E em 2005 ele vai lá e vende a DreamWorks pra Viacom, né, que agora era a controladora do Shrek e de várias outras produções. E dali pra frente muitos filmes foram feitos, né, mas acho que nem cabe a gente falar aqui porque isso aí já é uma coisa que a gente tem mais na memória. Mas olha só esse cara. Em 1996 a revista Life nomeou ele como uma pessoa mais influente da geração dele. Em 2003, a revista Premiere colocou ele numa lista de 100 pessoas mais influentes da história do cinema. Em 2005, a revista Empire colocou ele como o maior diretor de cinema de todos os tempos. E em 2014, a revista Forbes deu notícia que ele tem um patrimônio de mais de 4 bilhões de dólares. Ou seja, com certeza não é a pessoa que faz isso por causa do dinheiro mais, faz porque gosta. E tá aí, até hoje, lançando o filme. Um você pode gostar, outro você pode até não ter gostado muito, mas falar que Steven Spielberg não é uma pessoa que vale a pena a história ser contada, aí você vai me desculpar, mas você clicou no vídeo errado. Every single film I've made has been a marker of who I was at that time of the making of that picture. So it's kind of like looking back over your life and say, was high school more exciting than college? Films are markers, they're stepping stones, all about who I was at different spaces of my own growth as an artist and as a husband and dad.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal. Eu deixei 2 vídeos aqui, ó, plim, pra você, porque eu acho que você vai gostar de ver isso aqui, então eu te recomendo, tá? Fica aí a recomendação. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!